Eu confesso que eu sou uma pessoa viciada em retrospectivas. Já que nós estamos na melhor época do ano, porque além de tudo que vem com o final de ano, vem também as retrospectivas, que como eu disse, eu amo. Vamos à minha retrospectiva de 2025, que eu vou carinhosamente chamar de meus top 3. São 3 top 3 de livros, de séries e de músicas. Não tem de filme, porque eu não anotei os filmes que eu assisti esse ano, eu não me lembro direito dos filmes que eu assisti esse ano. Só sei que os últimos que eu assisti foram Alvin e os Esquilos e o Canguru Jack. Então a minha lista, pra vocês terem uma base, ela não seria muito inovadora. Oi, eu sou a Ana Laura, ou Páginas Agridoces em todas as outras redes sociais. Vamos a isto? Então, top 3 livros. Não vai estar aqui em ordem, tá? De, terceiro, segundo, primeiro. Eu vou só lançar eles aqui pra vocês. Porque eu não consigo fazer top das coisas. Por mais que eu ame fazer listas e sabe? Listar coisas, eu amo listar coisas, mas eu não consigo fazer em ordem de preferência. Primeiro livro a ser mencionado, Divinos Rivais. Divinos Rivais tem uma coisa. Ele tem um saborzinho pra mim, assim, que é o tipo de livro que eu gosto muito. Que é aquela coisa que é um pouco catastrófica. Tem aquela tristeza, aquela angústia, que você sabe, por ser um livro de fantasia, adolescente, aquela coisa, que no final vai dar tudo certo. Mas enquanto não dá, seu coração fica na palma do autor, ele fazendo assim, vai esmagar? Não vai, não vai. E ele esmaga às vezes, sim. Aí acontece tudo com todo mundo em volta, menos com os protagonistas, porque é assim que a gente sofre. Eu acho que se o protagonista morresse, acho que não seria tão doloroso quanto é da forma que eles fazem. Mas assim, me fez sentir tanta coisa. Essa duologia me fez sentir tanta coisa. E eu li assim de forma tão investida, sabe? Que toda vez que eu voltava para essa leitura era como voltar para o mundo de Divinos Rivais mesmo, assim. Era como se eu não só abrisse as páginas, mas abrisse uma porta. E eu acho muito válido, eu acho muito importante quando livros conseguem fazer isso com a gente. O que foi também o que aconteceu com Era Uma Vez um Coração Partido, que é o próximo livro do meu top 3 de 2025. Esse foi um livro que eu relutei um pouco pra ler. A minha prima, que é basicamente uma das minhas melhores amigas, vivia me falando, você precisa ler, você precisa ler. E eu ficava um pouco relutante, porque é o tipo de livro que, sabe quando você sabe que você vai gostar? Só que é uma trilogia, então eu não estava preparada no momento. E mesmo quando eu li, eu realmente não estava preparada, porque eu só li o primeiro. Então eu ainda não consegui finalizar essa trilogia. Mas a Stephanie Garber é uma autora por quem eu prezo muito, sabe? Eu gosto muito da escrita dela. E ela também, como eu disse, ela também tem esse poder de fazer você abrir não só um livro, mas uma porta. E eu amo essa vibe Alice no País das Maravilhas, essa coisa maluca, que assim, é tudo maluco mas é normal pra eles ali, entendeu? Eu gosto muito desse estilo de mundo, desse estilo de história. O próximo é completamente distoante desses outros dois, não tem nada fantasioso, pelo contrário, ele é muito real, que é Como Arruinar um Casamento. Esse livro foi o meu segundo audiolivro da vida, porque eu nunca fui uma pessoa de consumir audiolivros e eu nunca achei que eu fosse ser, que eu achei que não era muito a minha vibe. Mas esse livro, não só eu, mas eu vi outras pessoas também nas redes sociais falando que esse livro foi uma experiência à parte por ter sido ouvido e que elas acham que elas não gostariam tanto assim desse livro se elas tivessem lido fisicamente ao invés de ter ouvido, e realmente, porque parece que a história, por ser falada no ouvido da gente, ela adentra a cabeça e é perturbador de uma forma reconfortante, sabe? Que você fica, essa pessoa é tão humana, sabe? Essa personagem é tão humana e ela se conecta com partes tão humanas de mim. E esse livro não é exatamente um livro muito fácil de ser lido, justamente por esse motivo, que vai ter partes dele que vai dar uma beliscadinha em você. Você vai ficar, eu não concordei com isso aqui não, sabe? Tipo, no meu fone de ouvido, no meu celular, na minha assinatura da Audible que eu estou pagando, você tá fazendo isso comigo? Esse foi meu top 3 de livros. Eu tenho perdido cada vez mais a vontade de fazer resumos de livros e falar, a história é essa daqui. Eu gosto de lançar pequenas informações e o que eu achei, as formas que me tocaram esse tal livro, porque eu sou uma pessoa que não gosta muito de informações sobre livros e eu acho que se for pra saber o resumo de uma história, você vai simplesmente ler a sinopse. Então eu acho que a gente tá na internet pra buscar opiniões das outras pessoas e características dos livros que não sejam tão óbvias a ponto de estar na sinopse, mas que sejam importantes pra te fazer querer ler. E é isso o tipo de coisa que eu gosto de proporcionar, sabe? Agora, séries.
Vamos lá, temos aqui 3 séries que foram, assim, o resumo do meu ano, o ápice do meu ano. Temos primeiro The Office, que é uma série que eu comecei há 3, 4 anos, não sei, e até hoje eu não terminei, mas é porque eu simplesmente não quero terminar. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida quando terminar The Office. Eu não quero. Então vai ser só, tipo, é como se eles fossem meus primos, que eu vejo de vez em quando em alguma reunião de família, quando eu vou visitar a cidade deles. É tipo assim. E eles foram uma constante, sabe? Não só assistindo na Netflix, mas aparecendo no meu TikTok, aparecendo no meu Instagram, conversando com pessoas sobre. Então, inclusive o meu papel de parede de fundo da aula de uma aluna que também gosta muito de The Office era aquela sala que eles davam a entrevista, sabe? E eu tenho a minha caneca. Só um minuto, eu tenho minha caneca. That's what she said. Eu tinha 2 opções pra ganhar de presente. Ou a The World's Best Boss, que é a do Michael, ou essa daqui. De alguma forma, por mais que a The World's Best Boss seja literalmente a caneca da série, eu acho que não tinha como a caneca ser mais The Office do que essa aqui. Próximo, Gilmore Girls. Por quê? Terceira vez que eu assisti Gilmore Girls. A primeira tem uns bons aninhos aí, e eu assisti até a 4ª temporada. Depois, quando eu resolvi continuar, eu não lembrava de muita coisa. Aí eu recomecei e parei na 5ª. E aí, eu pensei, quero assistir de novo, mas eu não lembro de nada. Recomecei, e no momento estou na 6ª. Então, e Gilmore Girls também é essa constante na minha vida, assim. A cada temporada que eu assisto, vai se deteriorando esse sentimento bom que a gente tem a respeito da série, né? Provavelmente são uma coisa bem geral. Mas nossa, mesmo sendo uma série que agora, no presente momento, me dá uma certa angústia, uma coisa ruim de assistir, tanto é que nos últimos dias aí não tenho assistido muito, é uma série que me dá sentimentos muito... Eu não sei, é meio igual de visitar a família também, só que de uma forma bem mais forte, sabe? Não é tipo aquela família que você sabe que vai ter uns confrontos. Eu acho que é meio igual festa de Natal, né? Você sabe que vai ter uns confrontos ali, você sabe que vai ter umas coisas que não vão ser muito fáceis, mas é família. Próxima e última série mencionada foi a única dessa lista, né? Que foi, assim, a inédita, que foi Sr. e Sra. Smith. Gente, a minha aluna me recomendou. Ela falou, nossa, assiste porque é muito bom. Só que assim, é final aberto, a primeira temporada é final aberto e não tem a segunda temporada assim, pronta lá pra você assistir. Eu falei, não tem problema com essas coisas. Eu deveria me conhecer melhor do que isso. Sabe a expressão em inglês, I should have known better? Realmente, I should have. Porque não tem condição. Eu terminei de assistir aquela primeira temporada desolada. Eu estava assistindo com meu marido. Eu olhei pra ele e falei, eu não aceito que tenha terminado. Eu não aceito. Eu não quero. Sim, foi excelente aquela primeira temporada. Foi muito bom. Só que eu gostaria de ter apagado da minha memória assim que eu terminei. Eu queria ter a lembrança de que eu assisti, só que não lembrar de nada. Pra esperar, sabe, lançar as próximas temporadas, porque... Ai, gente... E aí, é uma coisa que, inclusive, eu recomendo muito, tá? É assistir com o seu cônjuge, se você o tiver, porque, às vezes, eles tinham os conflitos de casal deles, e aí, a gente ia defender um e o outro estava defendendo o outro. Aí, tipo... Só que não deu conflito entre a gente, mas era engraçado. A gente ficava... Por que você tá defendendo ele? Por que você tá defendendo ela? E era tipo isso, então assim... Se for gatilho, não faça, não assista. Mas se for uma coisa tranquila pra você, igual foi pra gente, eu recomendo a experiência. E por último, meu top 3 de música. Não vou dizer de músicas, canções em si, tá? Meu top 3 canções de 2025, porque isso pra mim é ainda mais impossível. Tem lá, né, no meu YouTube Wrapped, né? Gente, peraí, que eu esqueci a palavra. Eu tô com recap na cabeça, mas não é. Retrospectiva. Eu não usei essa palavra no começo do vídeo. Tem a retrospectiva lá do meu YouTube, porque eu não uso Spotify, eu sou uma garota de YouTube. Sim, pois é. Mas assim, eu não sei, sabe? Olha, no final do ano, teve uma virada das coisas assim, e aí eu já não me identifiquei mais com
top músicas mais ouvidas lá, sabe? Eu queria que tivessem sido outras. Não que não seja verdade, porque eu de fato ouvi muitas músicas que estavam lá. Mas eu quero falar assim, não do meu YouTube, não do recap do meu YouTube. Eu estou falando aqui da minha lista pessoal, aqui, ó. E meu top 3, vamos lá, começando com a pessoa que realmente foi a mais ouvida, tanto no YouTube quanto na minha consciência, eu tenho certeza disso, que foi Sabrina Carpenter. Porque se tem uma coisa que me frustra, é como as pessoas reclamam que ela tem as mesmas músicas, só que as pessoas só ouvem as músicas que são muito parecidas, que são as que viram hit, coincidentemente. Então, de quem é a culpa? Vamos ser sinceros. E assim, as músicas da Sabrina Carpenter, que não são os hits, assim, que todo mundo conhece, que viram trend no TikTok, são excelentes. Igual, Read Your Mind. Foi uma música que eu descobri fuçando na discografia da Sabrina. Eu nunca tinha visto no TikTok. E ela é simplesmente uma música que merece muito mais reconhecimento, porque parece que tem coisas ilícitas na melodia daquela música de São Vicente que é. E as mais antigas da Sabrina também. É isso é uma coisa que me irrita. É comprometer, na minha cabeça funciona assim, que a gente não. Algumas pessoas comprometem a qualidade do artista, a autenticidade do artista, dando visibilidade para um certo tipo de música e pedindo só aquele tipo de música, e aí o artista vai e começa a fazer de acordo com o que o público quer, óbvio, porque são os consumidores dele. E aí depois que começa a virar essa massa, essa coisa assim, saturada, as mesmas pessoas vêm falar, ai, mas agora você só faz música igual? Adivinha de quem é a culpa? Enfim, esse foi um desabafo, me desculpe. Próxima pessoa, temos a Sabrina Carpenter, também foi uma das mais ouvidas no meu ano passado, se eu não me engano. Então não temos nada de novo. E esse próximo artista também é uma constante na minha vida, que é BTS. Eu não falo muito sobre esse meu lado K-popper. Primeiro porque ele tem andado adormecido nos últimos tempos. E segundo, que é um pouco difícil a gente falar sobre sem virar chacota, né? Porque as pessoas amam ridicularizar o gosto musical alheio, o gosto em qualquer área, qualquer categoria, na verdade. Mas elas amam ridicularizar o gosto alheio no geral. Então é um pouco difícil, assim, a gente falar que gosta de determinadas coisas. Não que eu me importe muito, mas é porque realmente esse lado meu tava um pouco anestesiado nos últimos tempos. Mas voltou com tudo. E, gente, que discografia rica. Eu pude me lembrar esse ano, sabe, especialmente agora no final do ano, por que eu estive tão investida no mundo do K-pop por tanto tempo, quando eu era mais nova. Que eles são artistas tão completos, assim, eles compõem, eles fazem, assim, é muita variação de gênero, as performances são completas, os clipes são muito bem construídos, sabe? É muito investimento em cima daquilo, é tudo muito bem feito. Então é uma coisa que dá prazer de você ver, de você consumir, que você fala, isso aqui foi feito pro público, isso aqui é pra gente ficar, assim, deslumbrado, e a gente fica mesmo. Enfim, essa questão aqui do BTS pra mim vai muito além da música, porque eu comecei a acompanhar eles em 2016, desculpa, porque eu tinha 13. E foi numa época que, assim, a gente sabe que ser uma garota de 13 anos não é fácil, e a gente sempre se apoia, a gente sempre se ancora em alguma coisa. E eu tinha os livros e o BTS ao meu favor nessa época. Uma coisa que eu realmente não posso esquecer, e eu não posso separar, assim, o BTS de música e do conceito do que eles são pra mim, do que eles foram pra mim. E por último, no meu top 3 de música, que é o meu último top 3, dos 3 top 3, temos Zara Larsson. Zara Larsson é outra pessoa que me deixa, assim, frustrada. O fato de que as pessoas conhecem muito mais a música dela do que o nome dela. Isso é muito decepcionante, porque tem Hush Life, tem Symphony, que as pessoas eram, tipo assim, sempre foram hits, sempre fizeram muitos números, mas as pessoas não sabiam quem era Zara Larsson. E eu fico muito feliz que esse ano ela tenha estourado de novo com um álbum dela, né, com Midnight Sun. E, novamente, eu fui fuçar na discografia dela, fui ouvir música por música. E, gente, eu passei, eu acho que os meses de novembro e dezembro inteiros ouvindo as mesmas músicas da Zara Larsson. Se fosse se fosse o meu ano resumido nesses 2 últimos meses, o meu top 3, assim, do YouTube ia ser FFF, que é Falling for a Friend, Tame Her, provavelmente. Essa já foi mais
viralizada, mas foi por causa da performance ao vivo, né? E qual que era a Venus? Essa mulher, ela também é outra que ela é tão completa, porque primeiro, as músicas dela têm muita qualidade, a voz dela tem muita qualidade, e isso é inegável, porque ela é uma pessoa que se apresenta muito bem, ela dança bem, a voz dela tem alcances, assim, e tem uma estabilidade. A Zara realmente é uma artista que, assim, eu acho que muita gente, sabe, tinha que dar uma espelhada nela ali. Eu sei que é difícil, mas ela é uma pessoa que se doa muito, obviamente, pelo trabalho dela. Ela é uma artista que eu passei a admirar muito, muito mesmo. As músicas dela também tem uma coisa, assim, um materialzinho ali que puxa a gente, eu não sei explicar. Esses foram os meus 3 top 3 de 2025. Eu tô sempre postando sobre o que eu tô lendo, o que eu tô assistindo nem tanto porque eu não sou uma pessoa muito de assistir, mas o que eu tô ouvindo, eu tô sempre postando, principalmente lá no Instagram, que é a rede na qual eu sou mais ativa. Isso eu quero dizer não em frequência de postagem, mas eu falo assim nos stories, né? Porque é mais rápido, é mais instantâneo. Então se vocês quiserem dar uma olhadinha por lá, me sigam no meu Instagram, como eu disse, é Páginas Agridoces. No Instagram é Páginas Agridoces, no TikTok. Essas são as únicas redes sociais que eu tenho. Então, se você quiser compartilhar os seus 3 top 3, ou só um dos seus top 3, eu vou ficar mais do que feliz em ouvir também. Mais uma vez, obrigada por ter ficado até aqui e boas festas! Mais uma vez, obrigada por ter ficado até aqui e boas festas! Tudo de bom pra vocês, que a ceia, que as festividades seja tudo excelente, com muita paz, muita... não sei falar, muita dicção boa pra vocês. Muita felicidade, muita união e tudo de bom que essa época do ano, que é a melhor de todas, tem pra gente.